Olá pessoal e bem-vindos a mais uma aula sobre a iteração do ponto fixo e hoje nós vamos discutir uma aplicação desse algoritmo. O nosso problema vai ser então, dado uma curva no plano e um ponto P não pertencente a essa curva, encontrar o ponto P' pertencente à curva que está mais próximo de P. Esse tipo de problema tem aplicação em computação gráfica, em CAD, em otimização e em inúmeras outras situações. Como poderíamos começar a abordar esse problema? Uma boa ideia é utilizarmos geometria analítica e introduzirmos um sistema de coordenadas cartesianas. Para simplificar o problema, imaginamos que o ponto P seja a origem desse sistema de coordenadas. Agora, com esse sistema de coordenadas, nós podemos supor, como de costume, que a nossa curva é o gráfico de uma função univariada f. Ou seja, um ponto da curva que possui coordenada horizontal x possui coordenada vertical f de x para alguma função f. Essa abordagem faz com que fique fácil para calcularmos, dado uma posição horizontal x, a distância do ponto correspondente na curva à origem. Basta notarmos que tal distância é a hipotenusa de um triângulo retângulo de lados x e f de x e utilizarmos o teorema de Pitágoras. Isso dá origem a uma função na variável x, cujo valor desejamos minimizar. Portanto, nosso problema resume-se a encontrar pontos onde a derivada de tal função se anula. Acontece que a derivada desta função de distância é fácil de calcular e apresenta a forma de uma razão entre duas funções. Para que essa razão se anule, o numerador, portanto, precisa ser nulo. Isso resulta na equação simples x é igual a menos f de x vezes f' de x, que é uma equação de ponto fixo. Isso significa que podemos tentar resolver esse problema utilizando a iteração de ponto fixo. Como sabemos que nem sempre as iterações de ponto fixo convergem para o resultado desejado, iremos realizar um rápido experimento numérico para avaliar o comportamento do nosso algoritmo. Iniciaremos as iterações com um valor que certamente não representa a coordenada horizontal do ponto mais próximo da origem na curva, mas que não está excessivamente distante desse ponto. O algoritmo será executado até que duas sucessivas iterações coincidam até a 10ª casa decimal. Na animação a seguir, representamos cada iteração por um período de tempo de 1/10 de segundo para efeito ilustrativo. Como podemos perceber, o algoritmo converge para a coordenada horizontal do ponto na curva mais próximo da origem, como desejávamos. Isso significa que as iterações de um ponto fixo podem ser úteis para resolver esse problema. Infelizmente, entretanto, o método leva um grande número de passos antes de encontrar uma aproximação com o nível de precisão desejado. O que poderia explicar esse comportamento? É claro que nosso algoritmo é um caso especial da iteração de ponto fixo da forma xk mais 1 é igual a φ de xk, onde φ de x é igual a menos f de x vezes f' de x. Nós sabemos que quando uma iteração de ponto fixo desse tipo converge, como verificamos que a nossa converge, então a taxa de redução da imprecisão que o método atinge assintoticamente é igual ao valor absoluto da derivada da função de iteração no ponto limite. Isso significa que em iterações mais avançadas, o valor da derivada da função de iteração no ponto limite é fundamental para determinar a velocidade de convergência do método. Quanto mais próximo de zero o valor da derivada de φ for no ponto fixo para o qual estamos convergindo, mais rápido convergirá a sequência gerada pelo algoritmo. Como podemos observar, no nosso caso, o valor absoluto da derivada da função de iteração é de aproximadamente 0,85 no ponto limite, o que significa que o algoritmo reduz o erro em aproximadamente 15% a cada iteração, uma quantia muito pequena. Nos perguntamos então se precisamos nos resignar com esse resultado ou se não seria possível aumentar a velocidade de convergência das iterações de ponto fixo de alguma forma. Uma ideia interessante é tentarmos substituir a função de iteração φ por outra função, que denotaremos por φ maiúsculo, que possui os mesmos pontos fixos, mas que resulte em um algoritmo mais rápido quando utilizada como função de iteração. Ou seja, uma função que possui os mesmos pontos fixos que φ, mas cuja derivada nesses pontos fixos
possua valor absoluto muito menor do que a da derivada de φ. O menor dentre todos os valores não negativos é zero. Então, não há motivo aparente para não sermos ambiciosos e, portanto, tentaremos fazer que, de fato, a derivada de nossa função de iteração se anule nos pontos fixos. Em suma, procuramos uma função que possua os mesmos pontos fixos da nossa função original, mas cuja derivada se anule nesses pontos fixos. Mas será que tal função φ maiúscula existe? Tentaremos construir uma da seguinte forma. Considere uma função a univariada qualquer e a partir dessa função construa φ maiúscula igual a x mais a de x vezes, abre parênteses, φ de x menos x, fecha parênteses. Perceba que, caso a não se anule, então os pontos fixos da φ maiúscula assim construída são exatamente os mesmos que os pontos fixos de φ. O primeiro objetivo foi, dessa forma, atingido com sucesso. Encontramos uma família de funções cujos pontos fixos concordam com a da função φ original e que são, portanto, candidatas a substituí-la em iterações de ponto fixo. Agora partimos em busca do nosso segundo objetivo, que era tentar escolher uma função a que faça com que a derivada de φ maiúscula se anule nos pontos fixos. Começamos por calcular a derivada de nossa φ maiúscula e tentamos igualar esse resultado a zero. Agora vemos que anular a derivada de φ maiúscula em todos os pontos x demandaria de fato que resolvêssemos uma equação diferencial aparentemente mais complexa do que o problema original. Mas no caso especial em que a derivada de φ maiúscula é avaliada em um ponto fixo, essa equação se simplifica através da eliminação do termo envolvendo a derivada de a na igualdade, pois esse surge ali multiplicado pela diferença entre x e φ de x, que se anula em um ponto fixo. Note que se a derivada de φ for diferente de 1 em x, a equação torna-se de simples solução. Se esse for o caso, então a função a que dará origem à nova função de iteração será simplesmente menos 1 dividido por φ' de x menos 1. Portanto, a função desejada é dada por φ maiúscula de x é igual a x menos a razão entre φ de x menos x e φ' de x menos 1. Observe que a iteração resultante é equivalente ao método de Newton aplicado à solução da equação φ de x menos x igual a zero. Em suma, dado um ponto fixo x de φ, tal que a derivada de φ em x seja diferente de 1, somos capazes de construir uma função φ maiúscula que possui x como ponto fixo, mas cuja derivada em x se anula. Isto deve ser suficiente para obtermos um algoritmo mais rápido para o nosso problema, uma vez que, para a construção da φ maiúscula que obtivemos, não é necessário de fato que conheçamos o ponto fixo x desejado. Mas será que o algoritmo de ponto fixo obtido através dessa nova função de iteração é realmente mais rápido do que o original na prática? Iremos tentar responder essa pergunta voltando ao cenário de nosso problema inicial. Lembremos que o algoritmo original tinha a forma xk mais 1 é igual a φ de xk, onde em particular tínhamos φ de x é igual a menos f de x vezes f' de x, onde f é a função que descreve a nossa curva. A derivada dessa φ é fácil de ser calculada e, portanto, é possível obtermos uma representação de φ maiúscula a partir da função que descreve nossa curva e de suas derivadas. Isso dá origem às iterações que vemos no topo da tela. Observem que o algoritmo acelerado requer o cálculo de f, f' e f duas linhas a cada iteração, enquanto que o algoritmo original utilizava apenas f e f'. Isso significa que o algoritmo acelerado possui um custo computacional aproximadamente 50% maior por iteração do que o do método original. Por isso, na animação a seguir, cada iteração é representada por um tempo 50% maior do que na animação que representava a execução do algoritmo original. O resto é idêntico ao utilizado quando demonstramos o primeiro método, desde o ponto inicial até o critério de parada. Agora vemos que, ao invés de 146 iterações, a precisão desejada é encontrada em meras 8 iterações. Ainda que consideremos o custo 50% maior por iteração, esse resultado apresenta um ganho substancial na eficiência do algoritmo.
resultando em um tempo muito menor de execução. Com isso, terminamos nossa discussão sobre a iteração de ponto fixo no caso univariado e na próxima aula sobre esse assunto discutiremos sua aplicação à solução de sistemas de equações não lineares. Antes de irmos embora, vou deixar um desafio para vocês. Observem na animação que, aparentemente, a reta que liga um ponto P fora da curva ao ponto P' mais próximo de P nessa curva é ortogonal à reta tangente à curva em P'. Demonstre que essa observação é verdadeira em geral. Lembre-se da nossa abordagem cartesiana e utilizem a equação x é igual a menos f de x, f' de x, para provar a afirmação quando P é a origem. Depois generalize.